Dá um abração nele. Peraí, são quantos filhos? Dois filhos. E você é o marido? Marido. Vai ficar com os dois. Vou ficar com os dois. Não aguento, mãe. Ela precisa. Que decisão difícil. Verdade. Mas é uma oportunidade incrível. Ele é minha irmã. Ela é sua irmã? Não, beijo na irmã. Ele é meu irmão. Essa oportunidade. Eu tô meu Ela irmão. tá fazendo isso pela família dele. Eles estão precisando muito de enfermeira lá. Tá, mas só que você... Mas tem que passar por um processo, fazer o curso, é difícil. Não, sim, eu super imagino, que é uma coisa muito qualificada. Como é que você fez essa balança? 2 filhos, um casamento, um marido e uma oportunidade. É querer se aventurar e fazer a nossa idade a nosso favor, né? A oportunidade. Como é que você Se acha der que você certo, a gente vai volta. virar aquela porta ali? Não sei. Eu imagino. Respira, bichinho. Olha, bichinho.